Senhores telespectadores, bem-vindos ao reino do Algarve. Antes de lhes mostrar a paisagem, queria falar nessas cartas, esta correspondência continuam a mandar-me. É claro, eu já tenho dito, não é materialmente possível responder, porque ou faço o correio ou faço o programa, eu tenho que escolher, é claro, e tenho que fazer o programa. Mas há certos casos que são ou tão comoventes ou tão importantes que eu não posso deixar de lhes fazer uma referência. Imaginem que uma senhora do Rio de Janeiro, a senhora Dona Maria Helena Pinto e Silva, manda-me um postal que recebeu dos avós ou bisavós, não sei já bem. O postal é este. Representa a inauguração dos carros elétricos na Ponte do Porto. Isto foi em 1906. Claro, o selo é ainda do rei Dom Carlos e é uma fotografia, para mim, eu não a conhecia. O primeiro elétrico que circulou no Porto. Isto é de uma senhora professora, a senhora Dona Maria Rita Pinheiro, que é mãe de duas professoras primárias. Ouviu um programa meu, e programa que a emocionou, e resolveu bordar aqui uma frase que eu realmente disse nesse programa, e de que estou profundamente convencido, que é: o futuro das nações amassa-se nas escolas. Bom, mas comove a gente ver que as palavras que diz não caem em cesto roto. E há uma senhora que dedica as suas horas a gravar aqui as palavras que a impressionaram-nas porque são verdadeiras, é assim mesmo. Infelizmente nem toda a gente assim percebe. Bom, eu quero dizer que as cartas nem sempre são tão comoventes, tão agradáveis. Até às vezes há cartas a malhar, a dizer mal. Eu agradeço especialmente essas, porque em regra uma carta com uma crítica leva-me a pensar no programa e às vezes a corrigir. Bom, outras vezes realmente não. Eu tenho aqui uma carta muito curiosa. Dizem que é escrita em nome de 33 pessoas. É uma carta dos Rotários de Castelo Branco. Quero dizer que tenho uma grande simpatia pelos Rotários. Os Rotários são um movimento humanitário que tem prestado grandes serviços à causa da solidariedade humana, tem minorado muitos sofrimentos e por isso eu também tenho dado muito de mim aos Rotários. Os Rotários são uma causa minha. Daí que eu, aqui dizem que aqui no fim, que talvez eu possa minorar alguma irritação natural quando ler esta carta. Não fiquei nada irritado, aí estão enganados, pelo contrário, até sinto ternura e muita simpatia por estas cartas ingênuas. Imaginem que estes senhores Rotários ficaram muito zangados porque dizem que eu, no programa de Castelo Branco, em vez de dizer isto e aquilo e aquilo outro, eles fazem aqui uma lista. Isto é a lista do que eu devia ter dito. Isto é a lista do que eu devia ter dito. Mas não, diz que em vez disso, que arranjei um suposto massacre, imaginem, suposto, dos pastores da Covilhã pelos templários de Castelo Branco. Depois aqui volta a chamar a isso uma lenda, e depois aí falta um episódio nada consistente. Em resumo, os Rotários de Castelo Branco acham que este facto absolutamente documentado, rigoroso e exato, aqueles se atrevem a chamar lenda, o que representa que são muito ignorantezinhos, muito ignorantezinhos. Não lhes fica bem, isso não lhes fica bem. Este facto verdadeiro, acham eles, que é inconveniente porque pode
prejudicar as boas relações entre Castelo Branco e a Covilhã. Vocês não veem que essa ideia da gente contar a história ou não a contar, conforme acho conveniente ou inconveniente, que isso já não pode ser. Pois, por causa disso, é que a gente não falava na Inquisição, por causa disso é que a gente não fala nos campos de concentração. Isso é o oportunismo, isso é faltar à verdade. Eu sou advogado e creio que alguns dos responsáveis por esta carta também o serão. Lembram-se que a gente, no julgamento, obriga as testemunhas a fazer um juramento. Juro pela minha honra dizer toda a verdade e só a verdade. Não é a verdade que convém, a verdade que não convém. Isso não pode ser. Esse é o princípio da censura. Não. Isso é o princípio realmente do atraso, do subdesenvolvimento, do raquitismo mental em que este país permanece. Eu fico até feliz por me terem sido dado esta oportunidade de prevenir contra esse defeito. A verdade da história é para ser dita. Doa a quem doer. Tem que se contar. E de resto, esta coisa de julgar que um episódio histórico da maior importância para a história social portuguesa, este facto é importantíssimo. Este conflito entre o povo dos pastores da Serra de Estrela e os templários fixados juntos no Tejo, isto é um dos mais importantes factos da nossa história social medieval. E há alguém tão ingênuo que acredite que isto ainda vai influir nas relações das duas cidades. A gente da Covilhã é gente adulta e inteligente, e a de Castelo Branco também. Bom, portanto, esta carta é uma carta infeliz, que representa pouco discernimento. De qualquer maneira, muito obrigado por me terem dado o ensejo de prestar este esclarecimento. E ainda outra correspondência, é uma prenda quase real, que me mandaram agora em alturas de Páscoa. É um volume da leitura nova de Dom Manuel. Sabem que o rei Dom Manuel, quando sobe ao trono, foi encontrar os arquivos do reino já muito esfarrapados, muito rotos, muito surrados, aquilo já não se podiam tirar certidões, e mandou fazer uma cópia em belíssimas folhas de pergaminho, todas elas iluminadas com um luxo, uma riqueza de cor. Todas elas são, de facto, grandes obras-primas. São 61 volumes que estão na Torre do Tombo. Iniciou-se agora a publicação e eu penso que isto sim é um belo serviço prestado à cultura. Além disso, a leitura nova tem hoje um valor documental enorme, porque há muitos documentos de que se perderam os originais e nós já só temos o que está na leitura nova. Está ordenado por reinados, está ordenado por assuntos e está ordenado, sobretudo, por regiões geográficas. É o Entre-Douro e Minho, é o Douro, é as Beiras, é o Odiana, é a Extremadura. São os místicos, quer dizer, que são coisas que dizem respeito a várias regiões ao mesmo tempo. E é realmente um dos grandes tesouros da nossa Torre do Tombo. Bem-haja o editor que vem pôr isto ao alcance do público. Agora, o que é curioso é que este livro que eu lhes estou a mostrar é um livro que tem os rostos dos forais manuelinos. Como sabem, o rei Dom Manuel fez a reforma dos forais, mandou passar foral novo em inúmeras terras, e eu estou a falar-lhes aqui numa terra que não tem foral, nem manuelino, nem outro, nem foral dos antigos, nem dos novos, nem dos novíssimos. É uma terra que só é concelho desde 1914. 14, como sabem, é quando começa a Primeira Grande Guerra. Uma terra cheia de interesse. É São Brás de Alportel.
Estou aqui no reino do Algarve e no coração do Barrocal, em São Brás de Alportel. Eu peço-lhe que nos acompanhem numa visita pela serra e a seguir vamos ao museu. O povoamento humano é aqui muito antigo. Bem, vem mesmo das épocas pré-históricas. Aparecem vestígios do Paleolítico. Mas numa época mais perto de nós, a civilização romana deixou muitos vestígios. Eu estou aqui muito perto de São Brás de Alportel, nas ruínas romanas de Milreu. Ruínas, dizem que isto que seria uma antiga vila, já em tempos se pensou que fossem ruínas de uma cidade. O certo é o que se pode ver. Era um edifício muito luxuoso. É muito curioso que nos pavimentos lá estão os golfinhos, os motivos marítimos, tudo isto se ligava, portanto, a uma civilização marítima. Claro que os romanos tiravam grandes lucros do mar. Ora, e isto agora explica o nascimento de Portel e de Alportel. Passava aqui uma estrada romana, ela coincide mais ou menos com o que veio a ser depois a Nacional 2, a Estrada Nacional 2, é que vem de norte a sul. E aqui na serra cruzava-se com uma estrada algarvia que ligava o Barlavento ao Sotavento. Exatamente no ponto onde as estradas faziam cruz, aí é que veio a nascer a vila de Alportel. Alportel e São Brás de Alportel, porque são realmente localidades distintas, mas que no fundo têm a mesma origem. São a porta da serra. Se olharem ao longe, veem aqui um vale, é por ali que se entrava na Serra do Caldeirão, transposta à Serra do Caldeirão, se ia até às grandes charnecas do Alentejo. Bom, a ideia minha que este culto do São Brás de Portel, ou do Alportel, porque o Al é só o prefixo que nos ficou dos tempos moçárabes do Portel. Portel é a entrada na estrada, e o São Brás era um santo patrono dos cardadores da lã. A lã, como sabem, tirada das ovelhas, para a endireitar, passa-se com uns pentes de ferro, e segundo uma lenda que é já relativamente moderna, bom, ela é do século IX ou X, mas em relação ao santo é muito posterior. Dizem que o martírio do São Brás foi esfacelado o pescoço com um instrumento daqueles, de cardar a lã. Daí que ele ficou o patrono dos cardadores de lã, e a São Brás, onde quer que haja rebanhos. Por outro lado, ficou o advogado das doenças da garganta, porque ele morreu com a garganta destroçada. Aqui tem como nasceu São Brás de Alportel, que no século XVI era um lugar quase insignificante, uma ermida entre palhotas, e que vem a crescer muito, muito no século XVIII e XIX com a cortiça. Vamos ver a cortiça. A história da cortiça é hoje contada aqui no Museu Etnográfico do Trás-Algarvio. Estão aqui as várias fases. Como veem, esta é a cortiça como sai da árvore. É o tirador com uma ferramenta semelhante a esta que descasca a árvore. Depois, ela é pesada. Ainda no mato, é pesada numa balança que é pendurada a uma árvore, e é pesada assim. Está aqui exatamente
uma balança como sempre se pesou a cortiça. É depois carregada na albarda do moar, isto é uma carga de cortiça, e é levada para o tratamento. No tratamento ela é metida em caldeiras, é cozida para ganhar esta posição plana que permite fazer os fardos. O que agora temos aqui é já a cortiça enfardada e pronta para o tratamento. Eu devo dizer uma coisa, é que esta cortiça aqui da Serra do Caldeirão é considerada pelos entendidos como a melhor cortiça do mundo, pela sua natureza, pela sua consistência. Bom, ela durante muito tempo serviu, isto por exemplo, é o cucharro. Como sabem, em espanhol, cortiça é coxo, daí que isto é um cucharro. Era a colher de onde na fonte se bebia água, o cucharro. Isto é uma peça engraçada. A tarreta era onde o pastor, o camponês, levava a sua comida para o campo. Era aqui que ele levava a sua comida, e a comida era pão com figos. Bom, mas durante muito tempo, sabem que pão? Eu tenho aqui, isto é o fruto da alfarroba. Esta ainda está verde, fruto da alfarroba, e era isto que era moído, e com esta farinha negra fazia-se o pão, um pão que o diabo amassou. Era esse pão com figos que eles levavam aqui. Bom, era este o seu sustento. É claro que este empório da cortiça, aqui em São Brás de Alportel, foi particularmente importante nos inícios do nosso século. Mas há uma figura da qual eu lhes queria falar. O seu nome era Miguel Dias Andrade. Ele nasceu muito pobrezinho, aí numa choupana, pouco mais, e olhem, começou a trabalhar desde muito pequenino, era carvoeiro. Andava aí por essas serras, cortava os braços dos sobreiros e dos azinhos que já não prestavam, metia debaixo da terra e depois ia atrás de um burrito a vender carvão por essas aldeias. Foi assim que ele começou. É claro, do carvão passou à cortiça, da cortiça começou a ir cada vez mais longe, a certa altura já ia à Espanha, era o grande corticeiro, e quando chega aos 50 anos tem uma fortuna, é a primeira pessoa a fazer um palácio aqui em São Brás de Alportel. Estou a falar nas cocheiras do palácio, e esse homem que começou a vida atrás de um burrinho acabou aqui em coches forrados de veludo, respeitado por toda a gente. Foi nesta casa que se instalou depois um outro, casado com uma neta dele, chegou a instalar um banco que, associado a outras casas bancárias, deu o Banco do Algarve. É claro, tudo isso depois com o tempo, porque o tempo é sempre mudança. Vem o pós-guerra é muito cruel, pós-Primeira Guerra, muito cruel para todo o Algarve. Acabam as conservas, acaba a pesca do atum, a cortiça que servia para fazer rolhas, pois por essa Europa deixaram de comprar rolhas, e há uma queda vertical. Hoje está outra vez a renascer a indústria corticeira. É claro que a grande maré do turismo também chegou a São Brás de Alportel, mas chegou de uma maneira diferente. Aqui o ano continua a ser um ano de 12 meses. Não é como lá embaixo no litoral, como sabem, há só 3 meses em cada ano.
Aqui vem gente, estas casas que estão a ver na nossa frente, são moradias recuperadas, na sua grande maioria, recuperadas por estrangeiros, gente do norte da Europa, ingleses, holandeses, finlandeses, alemães, compram estas casas antigas em ruínas e recuperam-nas. É um encanto ver algumas destas recuperações, a ternura, o amor que eles põem nestas obras. Aqui é um Algarve cheio de qualidade, ainda sem poluição, sem nervos, sem multidão, sem overdose. Eu penso que São Brás de Alportel é um exemplo de como o Algarve devia ser. Mas a grande festa de São Brás de Alportel é a procissão do domingo de Páscoa. É uma procissão que está ligada a uma lenda. Eles dizem que em 1596 houve aquele terrível desembarque dos corsários ingleses em Faro, assolaram toda esta região e chegaram até aqui à igreja de São Brás, que saquearam. Aí os rapazes da vila resistiram, conseguiram expulsá-los e depois, em sinal de grande alegria, vieram para as ruas com as lanças com que se tinham defendido, com as lanças cheias de flores, e percorreram as ruas a exclamar: ressuscitou, como disse, aleluia, aleluia, aleluia. De então para cá, todos os anos, eles repetem esse milagre, o milagre das lanças que floriram, o milagre da paz que floresce sempre que a guerra termina. É numa dessas procissões que agora me vou incorporar. Vão ver como ainda hoje ela comove. Os naturais de São Brás de Alportel ainda imigram muito. Há algarvios desta terra em França, na Alemanha, na América, no Canadá, na Austrália, em África, mas muitos deles, neste domingo de Páscoa vêm aqui, todos eles pegam na sua tocha, chamam a isto a tocha, e vêm tomar parte neste grito. É realmente uma festa em que parece que é a própria terra que ressuscita. É uma festa meio religiosa, meio popular. É de facto uma festa de ressurreição e de abraço entre aqui os alportelenses de todo o mundo. Estão aqui, juntam-se hoje, amanhã vão-se embora, às vezes vêm e vão no próprio dia, mas é realmente a aleluia do Algarve. É aqui em São Brás de Alportel. Ressuscitou, como disse,